Deuteronômio 20, versículo 8, o texto nos diz assim: E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso, de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso, de coração tímido? Vá, torne a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu. Amém? Pode sentar. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para este culto, ela tem a ver com uma ação muito importante para o cristão. E tem muito de ensino nisso aqui. Porque os irmãos sabem que a maior parte das minhas pregações eu procuro ensinar o povo para que a gente possa alcançar o objetivo máximo de absorver a palavra, né? E nesses últimos dias, a palavra que Deus tem falado comigo no monte, a palavra que Deus tem falado comigo nas orações pela madrugada, nos lugares de oração, é sempre a mesma: o cuidado com a igreja, o cuidado com o corpo. Então, Deus tem falado comigo sobre isso, né? E nós temos orado: Senhor, dai-nos almas, dai-nos almas, dai-nos almas, dai-nos almas. E Deus tem falado para mim: Jefferson, eu quero cuidar da igreja. Este período é um período que eu vou cuidar da igreja. Então, tão importante é quanto ganhar almas, para a gente que está aqui na frente, é também, de igual modo, importante cuidar da igreja. O formato espiritual em que a igreja se encontra. Então, para nós, pastor, eu, os obreiros, é tão importante ter alguém levantando a mão, aceitando Jesus aqui como Senhor e Salvador da sua vida. Também é importante que aqueles que já estejam aqui estejam bem, caminhando bem espiritualmente. Porque já imaginou, irmãos, você ficar congregando 20, 30, 40 anos e depois ir para o inferno? Então, quando organiza aqui uma consagração, não é para ganhar almas. Uma consagração é para cuidar da igreja. Do seu estado espiritual, do nosso estado espiritual. Não é? Porque qual que é a diferença de cultuar em comunhão e cultuar fora da comunhão? Todos nós, preste atenção nisso que eu estou te ensinando. Todos nós temos a obrigação de ter uma vida de comunhão com Deus. Em oração, em busca, em jejum, em consagração, fazendo devocional, lendo a palavra, buscando a Deus das maiores dimensões possíveis. Mas nem sempre, para o corpo da igreja, é tão fácil assim. Então, às vezes, tem gente que não amadureceu ao ponto de conseguir fazer um devocional sozinho. Você está conseguindo me entender? Porque eu vou chegar... A palavra é rápida, irmãos. Que Deus colocou no meu coração muito rápido, mas eu preciso entrar nesse texto para você entender o que está acontecendo de contexto com a igreja. De contexto do que o Senhor tem me falado muito profundamente ultimamente. Então, tem pessoas que não amadureceram suficientemente para conseguir tirar uma hora de oração ainda. Ontem a minha amiga estava ministrando e ela ministrou uma palavra muito poderosa que eu senti Deus de forma assim sobrenatural. Ela falou assim: nós temos que orar para que Deus nos entregue fluxo de oração. Presta atenção nisso. Está faltando fluxo de oração na igreja. Eu falei: meu Deus, eu preciso levar isso para o Mabel. E o que é o fluxo de oração, segundo o que ela aperfeiçoou ali de forma muito clara? O fluxo de oração é a constante palavra de oração. Então, quanto mais você começa a orar, mais o Espírito te ilumina sobre a oração que você tem que fazer. E as palavras não vão esvairindo ao vento. Porque o problema da falta de oração é porque normalmente a pessoa dobra o joelho, agradece o que tem a agradecer, pede o que tem que pedir e acabou a oração.
O fluxo de oração é enquanto você está orando, Senhor, venha tomar a minha vida em tuas mãos, eu estou precisando, eu estou dependente, cuida da minha alma, cuida da minha situação, cuida da minha situação financeira, material, conjugal, espiritual, ministerial, cuida, e daqui a pouco o Espírito começa a te iluminar. Senhor, o Senhor me prometeu que iria me dar um dom de profecia, o Senhor me prometeu que ia me usar na palavra, o Senhor me prometeu que ia me usar na música, eu estou aqui me lançando aos teus pés, pedindo para que o Senhor me use conforme o Senhor prometeu, eu estou aqui me lançando aos teus pés, pedindo para que eu possa ter comunhão contigo, e a oração começa a ter um fluxo. Só com a oração nós conseguimos ter intimidade com o Pai. Só com ela. Mas isso exige maturidade espiritual e constância. Porque a oração não é fazer uma oração e ir embora. A oração é constância. Tem cuidados de Deus? Tem cuidados de Deus que são imediatos. E tem cuidados de Deus que são para a vida. Tem cuidados de Deus que são imediatos. E tem cuidados de Deus que são para a vida. Uma hora Jesus chega no tanque de Betesda e diz, o que? Paralítico. Lê? Você está comigo ou fugiu do culto? Lê? Levanta e anda. Toma a tua cama, levanta e anda. Certo? Outra hora ele chega para o Bartimeu e diz, o que queres que eu te? Que queres que eu te? E para os 10 leprosos, o que ele falou? Vai e se apresenta ao sacerdote. Dá para entender isso? Está viajando? Vamos de novo. Para algumas pessoas, Jesus olha e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Para outras pessoas, Jesus olha e diz, o que queres que eu te faça? Para algumas pessoas, Jesus diz, vai de caminho, se apresenta ao sacerdote, oferece o que você tem para oferecer. E enquanto caminhavam, Lucas 17:15, enquanto caminhavam, um olhou para o outro e disse, o que está acontecendo? Cadê a lepra? Cadê a lepra? Me permita tipificar isso aqui e fazer essa aplicação breve. Olha o que está acontecendo. Paralítico, doença externa, física, de fora. Cego, doença externa. Paralítico, doença cego, doença fora. E a lepra começa na onde? A lepra começa dentro. A lepra começa dentro. É uma doença que é interna e ela se externiza com o passar do tempo. Mas quando ela já está externa, como nós temos a hanseníase hoje, ela já está em estado gravíssimo. Só isso de glória? Meu Deus do céu. Vamos melhorar isso aqui. Quando a doença é interna, para que ela apareça, ela já tem que estar nos últimos. O câncer, o melanoma, quando ele se manifesta dentro, e se você não descobre, ele vai causar erupções na pele. Mas quando ele causa erupções na pele, já está no limite. Quando abre a ferida, sabe? Já está no limite. Então, quando é coisas externas, Jesus olha e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Quando é coisas externas, Jesus olha, o que queres que eu te faça? Quando é coisa interna, ele diz, vai caminhando, que no meio da caminhada eu vou tirando. Vai caminhando, que no meio da caminhada eu vou limpando. Vai caminhando, que no meio da caminhada eu vou modulando. Isso é uma palavra profética. Se você quiser levantar as tuas mãos para receber isso aqui é muito profundo. Vai caminhando, que durante a tua caminhada eu vou operando sobre a tua casa. Vai caminhando, que durante a tua caminhada eu vou operando sobre a tua vida. Não é do dia para a noite, não é do mês para o outro. É dentro do meu tempo que você não entende, mas tempo que já está agendado no céu. Porque o Salmo 117 diz que Deus tem já tudo escrito no seu livro. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre
milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. Está escrito. Aleluia! 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 Isso é para quem crê. O dia do teu milagre está escrito no livro de Deus. Quem crê nisso, irmão? Aleluia! 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 Também digo eu. Então, algumas coisas precisam ser vivenciadas com maturidade. E esse despertamento que o Senhor tem nos incomodado, vamos organizar a vigília. A vigília é para crescimento da igreja, para o avivamento da igreja, para a busca do derramado do Espírito, irmãos. Você não pode se conformar em ficar vazio da unção de Deus. Me ajuda a pregar, me ajuda. Fala para alguém do seu lado aí atrás, na frente, fala para qualquer pessoa aí. Você fala com voz de profeta, irmão. Dá ânimo para essa pessoa. Você não pode se conformar em ficar vazio da unção de Deus. Chega de conformidade. Não dá para viver sem o Espírito de Deus. Não tem como viver sem a pessoa bendita de Jesus morando em nós através do seu Espírito. Ele está comigo quando eu deito. Ele está comigo quando eu levanto. Ele está na louça que você lava. Ele está no carro que você anda. Ele está no trabalho que você faz. Ele está nas conversas que você tem. Ele está no dia que você passa. Ele está nas horas que você labuta. Ele está diante das adversidades que você vive. Ele está presente todos os dias. Vós sois templo e morada. Pastor Gênesis fala que a palavra templo ali é habitação. É armar a tenda. É armar a tenda. É armar a tenda. Ele entrou dentro de você e armou a tenda. E ele disse, eu só saio daqui se você me botar para fora. Porque não tem potestade, não tem angústia, não tem tribulação, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem situação desafiadora que seja o suficiente para tirar Deus da tua vida. E agora o que falta? Falta eu me aproximar dele. Falta eu dar espaço para ele. Falta eu me mover com ele. Falta eu me entrar no caminho de leitura das Escrituras. Para ver a presença dele revelada através da sua palavra. Falta eu entrar pelo caminho da oração com maior profundidade. Uma coisa que o Jardim Mabel tem um problema muito grande que precisa resolver. Você precisa entrar no culto e cultuar. Tem gente que esquece de cultuar. Aí você reclama quando traz o pregador aqui, e o pregador fica toda hora, fala pro seu irmão, levanta a mão, dá glória a Deus, você reclama, mas a culpa é sua, que esquece de dar glória no meio do culto, que esquece que você está no culto, não é por causa do pregador, você está no culto por causa que você precisa de Deus. Fica desapercebido, olha pro fulano, olha pro ciclano, resolve isso, resolve aquilo. Irmão, aqui é lugar de entregar tudo para Deus. Aqui é lugar de entregar tudo para Deus. Aqui é lugar de entregar tudo para Deus. Parte da tua exaustão espiritual, parte do teu cansaço espiritual está porque você entra por aquelas portas e esquece que é aquele lugar de entrega e fica só esperando receber. Dói, mas é a verdade. E continuaram os oficiais a falar ao povo. Aqui nós temos uma parte da lei que nós chamamos nos 613 preceitos
da lei que foi dada por Moisés, nós chamamos de comissão de guerra, são as leis de guerra, a efeitos de guerra. Para você entender o que está acontecendo no texto, é importante você entender que esse texto é direcionado para oficiais de guerra. Então é uma situação de guerra, certo? Porque nós somos alistados para a guerra. Então quando você se pergunta, Jefferson, o que o texto quer dizer literalmente? Literalmente ele está falando sobre guerra. É uma situação de guerra. O que o texto quer falar para os judeus? Ele tem as regras que os judeus deveriam seguir mesmo em ambiente de guerra, mesmo não sendo formados para a guerra. O que o texto quer falar para mim? Para você e para mim quer dizer que eu e você somos soldados. E como soldados temos que viver constantemente alertas como se estivéssemos em guerra. Porque estamos. Efésios 6 diz que de toda você usa armadura para passear, usa armadura para ir na casa do vizinho visitar, comer bolo da tarde, usa armadura para quê? Armadura para quê? E aí, você acha que ele mandou você colocar armadura por quê? Porque tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Sabe qual é o problema? Você não está percebendo que essa batalha que você está passando é espiritual. E só tem um caminho de vencer essa batalha. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo o Espírito se movendo aqui. Esta batalha é espiritual. Está na hora de você lembrar que você é um soldado que está numa guerra, está vindo flechada de todo lado, está vindo soldado do exército inimigo, a cavalaria, o comandante do exército inimigo mandou uma comissão de guerra para invadir o teu território, para invadir a tua casa, e o Senhor está dizendo: revesti-vos de toda a minha armadura. Para quê? Para que vocês possam suportar. Não é capaz de suportar de pé quem estiver desarmado, irmão. Agora vem as coisas complexas. Duas situações aqui. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa. Agora é um efeito. Para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu. Isso é difícil. Olha o que está dizendo. Qual é o homem que tem medo e tem o coração tímido? Vou melhorar isso aqui para você. Qual é o homem que tem medo e não tem atitude no ambiente de guerra? Este homem torne para a sua casa. E aí tem um efeito. Porque se você ficar no meio da guerra, do jeito que você está, braço cruzado, olhando para o vento, parado, desapercebido, fazendo como se de morto, com medo, chorando, lamentando, você não só corre risco de morrer, mas você corre risco de que pessoas do teu próprio batalhão morram por causa da sua timidez. É isso aqui a palavra. É isso aqui a palavra. Vamos aplicar isso. Qual é o homem que está na batalha com medo e com coração tímido? Coração tímido quer dizer que o medo fez um efeito sobre a pessoa. Ela não consegue realizar o que precisa ser realizado. E ter medo não é sobre-humano, ter medo é normal. É normal, a gente mistifica muito medo, né? Não, você não pode. Medo é normal, irmãos. É do ser humano. Você não manda quando você vai sentir medo ou quando você vai sentir medo. É uma ação natural. É ou não é? É natural ou não é? Mas tem uma coisa que você manda. E de coração tímido. Se você vai fazer alguma coisa com a sua situação ou se você vai continuar de braços cruzados. Isso é com você. Isso é com você. Isso é com você. Isso é com você.
medroso, tem medo, tudo bem. Mas ficar morrendo na beirada por causa do medo, isso você não pode fazer, não em ambiente de guerra. E eu não posso fazer, evangelista, porque a guerra toda depende de você também. A guerra também depende de você. É por isso que você não pode ficar parado num campo de batalha. Porque as pessoas que estão ao redor podem ver a tua situação e morrerem. Torne-se para a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. O que ele está falando aqui? Efeito dominó. Você para, um monte de gente para junto. Você para, um monte de gente para junto. Você para, um monte de gente para junto. Quer uma palavra difícil? Segura que essa vai doer. Em dias de guerra, nunca mostre ao inimigo a tua fraqueza. Não tem um hino assim? Tem ou não tem? Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que está do teu lado, está espelhando a fé em você. E aí? Se você está com esse semblante decaído, se você está arrastando-se todos os dias na presença de Deus e não se levanta nunca, como que a tua casa vai se levantar se você é a coluna da tua casa? Como que os mais fracos da fé vão se levantar se você só mostra derrota? É difícil, irmão, mas exige maturidade para entender o que eu estou pregando aqui. E aí tem um mandamento. Se é para você ficar desse jeito, volta para casa que você está atrapalhando a batalha. Então o camarada até agora era um soldado que estava com a armadura e agora o general está dando uma ordem para ele. Eu vou ter que tirar você do meio da batalha. Covarde e medroso, volte. Não foi o que aconteceu com o Gideão? Foi ou não foi? Aqueles homens estavam em pecado? Aqueles homens estavam em pecado, irmãos? 22 mil? Estavam em pecado? Tem nada na Bíblia dizendo isso. A ordem do Senhor era: covarde e medroso não pode ficar aqui no meio.